pessoal do TV, muito bom dia para você que está nos acompanhando. Hoje é dia de Stock Car aqui em Curvelo. Tenho certeza que você vai se emocionar, porque, cara, a gente tem simplesmente 7 novos pilotos aqui. Estamos com um grid de 34 carros. Cara, é incrível, 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 incrível. A gente tem, inclusive, uma situação inédita, uma dupla de mulheres aqui. Cara, muita coisa legal. Sérgio Sete Câmara tá aqui também. Enfim, tenho certeza que você vai curtir. Então aperta os cintos aí que tá começando a matéria sensacional aqui da Stock Car em Curvelo, Circuito dos Cristais. Ninguém mais, ninguém menos que Ingo Hoffmann. Como é que tá a expectativa para essa temporada? Retornando os motores V8. Você que participou da Stock lá atrás, no início. Bom, o retorno dos V8 é super bem-vindo, né? Porque vamos dizer que voltou à sua origem a categoria. Lá atrás eram os 6 cilindros em linha, depois entraram os V8. Voltamos agora de volta para os V8 e é muito bom. E os carros estão muito bonitos, muito rápidos. Muito competitiva a categoria e com certeza vai ser uma temporada fantástica. Para você, qual que é a principal diferença de quando você corria para a categoria agora? Não sei, nós já tivemos, eu corri 30 anos, houve épocas que nós tínhamos mais de 50, 60 carros inscritos, houveram anos onde tínhamos 10, 12 carros inscritos, agora tem 34, mas o que mais muda não é desse ano agora, é a competitividade, os carros estão muito competitivos, de forma que dentro de um segundo normalmente tem quase 30 carros, né? Essa é a maior mudança. Galera, um pouquinho para vocês aqui, para quem tem curiosidade de saber como que é um motor da Stock Car, como que é o cofre de um motor Stock, tá aqui, ó. Olha só como que é muito recuado, é bem lá para dentro ali, ó. Podem ver essa chapa ali, é o painel corta-fogo, então ele é bem lá para trás. A gente tem um espaço muito grande aqui, que é onde a gente tem a entrada de ar, né? O radiador tá logo ali abaixo. A suspensão, ó. A gente tem, inclusive, dutos de resfriamento para os freios aqui, que isso é muito legal. Olha o tamanho do duto de admissão de ar que vai ali também para o motor. Lembrando que é um motor V8 GM. Aqui dentro, galera, como vocês podem ver, ó, é muito recuado. O piloto, ele fica sentado, olha aqui a coluna, onde está. Então, tem muita proteção. Olha a distância que a gente tem da extremidade do carro aqui, ó, onde está o meu pé, para onde está o banco, né? Onde começa o banco, onde vai as pernas do piloto ali. Então tem muita proteção. Aqui a gente tem uma injeção programável. Isso aqui, para vocês entenderem, para quem não tem muito conhecimento, isso aqui é uma Fueltech FT700. Isso é uma injeção programável. Isso é a central do carro. Aqui está tudo o computador do carro, né? A inteligência, o cérebro do carro está aqui. Tudo é comandado por aqui. O câmbio é um câmbio sequencial. Esse carro aqui especificamente, ele tem 2 bancos, porque é o carro exemplo, né? O carro modelo aqui da Stock Car, que é a Audacitec que desenvolve. E aqui, ó, suspensão traseira. Olha como que isso aqui é muito diferente, muito bem pensado. E lembrando que o chassi é 100% tubular, né? Isso aqui, ó, é tudo Kevlar, fibra de carbono, né? Então, não tem nada de lata aqui. É um carro extremamente leve. Estamos falando de um carro de aproximadamente 1.100 quilos. Com um motorzão V8 ali. A gente tem essa asa aqui gigantesca, que ela dá um downforce, né? O que é esse downforce? O vento vai passar aqui e ele vai forçar a traseira do carro para baixo, né? Faz com que ele toque com mais força ao solo. Pneus 100% lisos, né? Esses pneus são pneus slick, pneu que não tem friso, né? Esse pneu é um pneu para pista seca. Se a gente estiver falando de chuva, o pneu muda, eu mostro para vocês já já. Bom, galera, complementando para vocês, ó, esses aqui são os pneus de chuva, diferentemente dos pneus que eu mostrei para vocês ali agora, que eles já têm ali, né, que são 100% lisos. Aqui a gente tem pneus que já tem seus frisos, parece um pneu de rua, mas na verdade esse pneu é um pneu de corrida e é um pneu para chuva, né? Como é que você identifica um pneu para chuva? Porque ele tem esses frisos aqui, ele tem esses sulcos, que aqui, na hora que o pneu tá tocando ao solo, a água consegue entrar aqui e sair. Ela tem esse caminho, vocês podem ver que segue um caminhozinho aqui para que essa água corra para fora do pneu e assim o carro consegue se manter tocando ao solo. Esse pneu aqui especificamente, ó, eles já foram utilizados.
talvez tenha usado no treino, alguma coisa assim, ou então foi uma prova mais simples. Levanta a cabeça, vamos contar até 10. Galera, eu tô com ninguém mais, ninguém menos que o Rodolfo aqui ao meu lado. Cara, te acompanho já há muitos anos e é muito legal te ver hoje na Stock Car. Queria saber de você, qual que é a sua expectativa, o que o público pode esperar dessa temporada com tantas mudanças de 2024 para cá, por exemplo? Estamos falando de Stock Car ou estamos falando de Fórmula 1? Stock Car. Tem bastante mudança, mas a principal delas é o V8. Eu acho que vai ser uma categoria mais competitiva do que foi no ano passado, voltando o DNA da categoria. É um motor mais prazeroso para o piloto, mas vai trazer para a gente já viu em alguns treinos aqui 20 carros no mesmo segundo. Eu acho que isso vai cada vez ser mais ainda até o final do ano. Então eu acho que vai ser uma temporada muito competitiva. Agora, já que você tocou em Fórmula 1, e o que é que a gente pode esperar de Fórmula 1 para esse ano? Essa é a mais difícil de responder, porque assim como a Stock Car no ano passado mudou tudo, a Fórmula 1 esse ano mudou tudo também e é normal, a gente passou por problemas no ano passado, hoje a Fórmula 1 está passando, então acho que o regulamento ainda vai ter muita adaptação. A primeira corrida vai acontecer hoje ainda, então a gente está todo mundo querendo entender como que vai ser a dinâmica das corridas, se tudo que estava no papel vai ser concretizado, se as corridas vão ficar mais emocionantes, mais ultrapassagens, mas está difícil. Bom demais. O bom é que a emoção tem de todos os lados. Com certeza. A gente ficou muito tempo sem corrida e de repente agora, com Stock Car e Fórmula 1 no mesmo final de semana, é bom para matar a saudade. Cara, como é que é a sensação de estar em Minas, vir voando e tocar o solo aqui? Gostoso, né? A gente faz duas coisas que a gente gosta. Uma, obviamente, que é pilotar, nosso trabalho, tudo. Mas vir voando também é gostoso. A gente vem entre amigos, conversando. Enfim, uma experiência bem legal ver o autódromo de cima. E me conta, o motor V8, bem melhor, mais feliz? Bem melhor, bem melhor. O carro vibra bem menos. É um motor que, a hora que tiver tudo certinho, vai ter uma equalização melhor. É um motor com um estilo de pilotagem mais natural para o piloto também. Então, com certeza, muito feliz de ter os V8s de volta. Verão, depois de muita raiva com o motor 4 cilindros, tá feliz com o V8? Tô menos preocupado. A gente ainda tem algumas coisas que a gente precisa arrumar, mas assim, o início já é muito melhor do que o ano passado. Vocês estão vendo. Acho que a gente ainda tem um problema de equalização que está sendo trabalhado, mas o problema de confiabilidade é nítido que a gente teve uma melhora muito grande. Então, sim, me agradou. Ainda tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Eu fui bem na classificação, na corrida, mas eu falo pelos outros também, eu tenho que ser justo e tenho certeza que a categoria vai fazer de tudo para resolver isso. Tirando essa parte que me deixa um pouco preocupado, cara, barulho, forma de pilotar, infinitamente melhor, não tem o que dizer. Uma pena que o ano passado não foi assim, mas que bom que a gente está de volta. Agora, você acha que casou legal esse motor com a carroceria que chegou nova, né? A carroceria nova agora do ano passado, e o motor é o já velho conhecido. Tem uma diferença que a gente tem comparando com o ano passado, é a única comparação que a gente pode fazer. O carro ficou realmente muito mais pesado na parte da frente, então acaba diferenciando um pouco o balanço, mas é igual para todos. Então não é uma coisa para reclamar, é só uma observação mesmo que a gente tem que se adaptar com isso. E estamos fazendo tudo que a gente pode para regular o carro para a forma que eu gosto de guiar, para que a gente possa voltar a performar muito bem como foi aí nos últimos anos. Mas foi uma decisão acertada deles de terem voltado. Não sei se foi pensado, mas o carro já tinha o espaço para que voltasse o V8. Então deu tudo certo e tomara que assim permaneça, que a gente não tenha mais problemas. Tadinho, como é que tá o coração estreando em casa, conhecendo um carro novo, motor novo, né? Tudo novo. A Stock Car passou por grandes mudanças de 24 para cá, né? Quando a gente teve a oportunidade de ter a Stock Car em BH. Você já chegou com tudo novo, né? Pois é uma novidade para mim, correr em uma categoria, né, com cabine fechada, um carro de turismo. Eu tive algumas passagens rápidas lá na Europa em carros de turismo, corri umas etapas da Porsche Cup aqui no Brasil também, então assim, não era uma novidade completa, mas comparado ao nível de experiência dos pilotos desse grid e a qualidade deles, era um desafio muito grande.
chegar aqui com pouca experiência nessa modalidade, sem conhecer esse carro em específico, sem conhecer a pista, os pneus e tudo. Então, eu quero agradecer a equipe, né? A Tambasa RC Motorsports, companhia de equipe Zezinho, todo mundo foi, assim, me abraçou, me explicou tudo, deram toda a atenção e isso permitiu que eu pudesse fazer um bom trabalho. E tem sido um bom trabalho até agora. Não é fácil estrear no top 10 nessa categoria e quase chegar no Q3 e isso tem sido feito até agora, o que é muito bom. Agora, qual dos desafios, das mudanças, das diferenças da sua experiência, o que mais está sendo difícil, assim? O que está pegando mais? O tipo de carro ou a temperatura aqui que a gente está? Estamos num clima bem quente, né? Início de ano, a gente está meio numa saidinha de verão. Pois é, a temperatura pegou. Corrida, isso é uma das coisas que o piloto que está acostumado a correr nesses carros fechados, ele cria uma casca, né? Uma resistência à temperatura. E eu sempre corri em carro monoposto, então aberto, ventila mais. É um pouco mais físico, porque tem mais força G, o volante é mais pesado. Por outro lado, você tem mais ar, né, para respirar. Não faz esse calor todo. Então, é um tipo de exercício diferente, sabe? É quase como um preparo diferente que tem que ter. Mas eu estou adaptando. Eu diria que o desafio maior é aprender o carro, aprender as particularidades da categoria, absorver tudo e não cometer erros. É mais difícil do que a temperatura em si. Me conta, acho que a minha pergunta é a dúvida de muitos. Como é que está sendo essa divisão de sai de um V8, vai para um 4 cilindros, sendo que ano passado estava saindo de 4 cilindros para 4 cilindros, né? Mudou tudo esse ano, como é que está sendo essa divisão agora? Para mim, eu corro em várias categorias, para mim não faz diferença nenhuma. Estando numa equipe competitiva, isso é a preocupação de qualquer piloto. Você está andando de 4 cilindros, 8, 20, 12. O que a gente quer mesmo é ter um carro competitivo, ter um carro bom e aqui na equipe a gente tem isso. Mas entre uma corrida e outra, a gente tá falando, vamos sair da Stock aqui agora, você já está indo para a TCR. Você não sente tanta diferença assim aqui dentro, na mesma pista? Não, diferença tem que se adaptar rápido. Não é o ideal, mas os campeonatos são juntos e, enfim... se eu pudesse escolher, obviamente eu separaria para focar numa coisa, focar em outra, porque são muitos detalhes, né? Mas se adaptar em carros em categorias diferentes, eu faço isso minha vida inteira, então consigo fazer sem me atrapalhar tanto. Óbvio que se eu pudesse escolher, como eu disse, faria outra no outro final de semana para separar, para conseguir descansar mais, né? Amanhã eu tenho 3 corridas, 2 de TCR e uma da Stock, não vai ser fácil fisicamente. Mas é o que temos e não dá para reclamar fazendo o que eu amo, né? Auto TV, Rede Minas, Minas Gerais. É um prazer falar com vocês, viu? Curte Minas? Demais, demais. Fiz um pré-mundial de moto lá em Nova Lima há muito tempo. Um brasileiro de motocross também, lá num clube de monta, no Jockey lá de BH. Que mais? Nossa, fiz tanta coisa lá no sul de Minas, então, muito motocross. Há muito tempo. Zezito, meu amigo, mineiro, locutor. O Christian Mascari faz muita locução de motocross. Tá vendo? Christian agora, nessa nova geração. Comecei no motocross quando o Lincoln, o saudoso amigo Lincoln, ele era presidente da CBM. Mas Minas eu curto mais. As montanhas alterosas são bonitas demais. E Minas também, um povo hospitaleiro, comida boa, prosa daquela que a gente ama. É bom estar em Minas, é bom que tenha Curvelo, porque Curvelo mesmo por ser uma cidade menor, e eu acho que sempre quanto menor o espaço, maior é o abraço. As cidades pequenas abraçam muito. E eu acho que Minas Gerais é um encanto. E ter um autódromo desse, numa região dessa, bonita, com um bucolismo bacana demais e com uma receptividade do povo de Curvelo. E o BH vem em peso, todo mundo que gosta de esporte a motor está aqui. E a vocês também. Obrigado, viu? Estamos com a expectativa de a gente ter mais uma etapa de estoque em BH esse ano, hein? Se Deus quiser, estou também torcendo. Nós já tivemos lá e o exemplo do Mineirão. Foi claro que cabe mais uma aqui na nossa Minas Gerais, como não? Já temos 2 marcadas para Goiânia e já foram muitas. Por que não BH? Galera, estou aqui com o meu xará, Rodrigo Tauro. Me conta, como é que tá a expectativa para esse ano? Retorno aí
dos motores V8, uma carroceria que agora é nova de novo, né? Porque mudou tudo, motor novo, tudo diferente. Exatamente. Bom, V8 de volta, expectativa alta, para a gente tentar equalizar. O ano passado a gente tinha uma diferença, e a gente veio o ano inteiro buscando essa diferença para os outros, né? Para as outras montadoras. Esse ano, 13 pilotos, Toyota, 13 carros Toyota no grid. 2 deles são da nossa equipe, né? A única montadora que tem uma equipe oficial dentro da Stock Car é a Toyota. Então estamos na full time com o Ricardo Zonta e com o Alfredinho Ibiapina, né? O mais novo e um pouco mais, né, velho, ele vai ficar bravo comigo, mas um pouco mais experiente, que é justamente isso que a gente quer, né, Xará? Passar essa experiência do Zonta pro Alfredinho e os dois conseguirem se desenvolver, né? E o Zonta também com esse gás novo de motores novos, carros novos, equipe nova, né? A gente conseguir resultados melhores do que a gente teve ano passado. Agora vamos falar um pouquinho do mercado, fora daqui, né? Cara, qual que é essa relação que você enxerga, a importância da Toyota, né, da GR, estar aqui dentro, no topo da categoria do automobilismo, em comunicação com o público que está lá fora, que admira, que gosta, que é entusiasta? Na Gazoo a gente tem 3 pilares, né? A gente tem o pilar de produto, pilar de experiências de motorsport, pilar de motorsport e o pilar de experiências. Então são os 3 pilares: produto, motorsport e experiências. E aqui você consegue juntar tudo. Você junta o motorsport com o produto, que é o nosso carro, e com a experiência para o cliente, que hoje isso aqui estava cheio. O camarote de 50 pessoas a gente conseguiu colocar 47. Isso é um número extraordinário, né? Hoje, sábado, amanhã tem mais 50. Então a oportunidade de ativar de novo. Então a gente pega esses clientes, esses potenciais clientes, esses clientes Lexus. Agora a gente está muito com uma sinergia com a Lexus. Então a gente chama esses clientes, dá um atendimento especial, desce no box, chama os pilotos aqui, entrega troféu, entrega cheque, né? Esse ano a gente tem o cartão, né, de premiação para o piloto que Toyota conseguir pódio. Então tudo isso gera uma cadeia de valor muito grande, né, para esse cliente ou potencial cliente. Então não é simplesmente comprar o carro. Então você tem a compra do carro, você tem obviamente a qualidade, a durabilidade da Toyota, mas você tem tudo isso em volta que a gente pode oferecer para o cliente. Cara, isso é muito legal. E tá me encurtando o laço com o Lexus. Essa semana tô indo para lá, que vamos trazer coisa nova para cá. Exatamente, a gente está com uma sinergia muito grande com a Lexus, tanto que esse ano eu estou como coordenador de marketing da Gazoo e da Lexus, né? Então a nossa head hoje, que é a Nancy, ela também pegou a parte de motorsport, então ela também está da Gazoo, então ela também está como head da Lexus e da Gazoo. O Daniel Grespan, que estava como head antes na Gazoo, ele ficou como um advisor da Gazoo, né, mais a parte de motorsport, tudo, para ajudar a gente com os insights, né, que ele tem. E é isso. Vamos cada vez mais trabalhar junto com Gazoo e Lexus para gerar felicidade para os clientes. Bom, meus amigos, então, fim de mais um final de semana de Stock Car aqui em Curvelo. Se Deus quiser, tudo indica que talvez teremos Stock Car em Belo Horizonte. Se tiver, ficaremos muito felizes e estaremos presentes. Eu, vocês, com Rede Minas. Fechou? Espero que vocês tenham curtido essa matéria. Se estiver vendo a gente na Rede Minas aí, tô te esperando domingo que vem às 10 da manhã com mais conteúdo maravilhoso como esse. Se estiver vendo a gente no YouTube, já se inscreve aí, deixa o dedo no like, compartilhe com seus amigos e tamo junto. Valeu, um beijo!